Livro de Mateus, capítulo 21, verso 18. Amém. 21, 18 em diante. Já agradeço ao eterno Pai que me concede pregar para a noiva dele, amém? Ministrar nesta noite para a noiva de Cristo. É um grande privilégio e também dá um medo ministrar para a noiva de alguém, amém? Mas se ele mandou, ele garante, amém, Letícia? Qualquer palavra pode vir para você a qualquer instante, amém? Diga: Jesus, fala comigo. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Se for correção, me corrige de verdade, porque eu sou obediente. Obrigada por o Senhor não me deixar à toa. Amém? Então vamos ler a palavra em nome de Jesus. 21, 19, 18 em diante, que diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada. Diga: nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Amém, igreja? Amém? Você crê que essa palavra é verdadeira? Você crê que essa parábola foi o próprio Jesus que contou? Você crê mesmo? Então desocupa a tua mão e dá a melhor palma que valência já deu a Jesus de Nazaré. Comece a glorificar o nome dele. Comece a exaltar ele. Oh, Deus querido, o teu povo está glorificando o teu nome. Está levando para o céu a palma, Deus. Com licença, agarrava as tuas narinas. Tua vida Deus de palma agora nas tuas mãos, Senhor Deus. E abençoa todos eles, ó Pai, que está louvando o Senhor, Deus, com as tuas mãos. E para ficar mais bonito, aplauda de glória, Deus. Aleluia. Oh, Deus, toma a boca da tua mensageira nesta hora. Faz eu falar, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer edificar a tua igreja neste momento. Em teu nome, Senhor, eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Kaique, você chegou atrasado, mas seu sorriso me cativou, viu? Então eu gosto da sua alegria, amém? É bom estar feliz na casa do Senhor, amém? Foi? Então é confirmação. É confirmação, amém? Então, nós vimos aqui. Pode citar. Vocês sabem citar. Quer me experimentar? Esse papel não é de moles. Amém, igreja? Então, nós vimos aqui na parábola da figueira. A figueira infrutífera, sem fruto. Amém? E diz que Jesus teve fome, mas ela não teve o que servir. Amém, igreja? Então Jesus ele estava aqui falando para o povo de Israel. Ou seja, a figueira representa Israel, que Jesus encontrou sem fruto para Deus, e Jesus determinou que ela a secasse. Amém? Então, o que mais me impressiona no texto é porque aqui nós vimos que ela fala lá em Marcos, ela fala em Lucas, ela fala em Mateus, ela fala em Mateus também 25. Então, ela vem falando em várias passagens sobre a figueira, mas a figueira que não dá fruto. E o que mais me impressiona é que Jesus, ele chega para ver fruto, ele vê os figos, o pé de figo bonito, Kaique, muito bonito. Sempre quando nós vamos ver o pé de figo, ele está verdinho, suas folhas são bonitas, né? Ele está prazer da gente olhar um pé de figo. Por quê? Porque figo ele traz bem a vida. Porque diz que o figo ele traz segurança, ele traz força, ele traz paz e ele traz doçura à nossa vida. Não é bom a gente cultivar figo? É ou não é?
já que traz essas qualidades todas, é boa cultivar figo. Mas Jesus, eles estavam passando porque Jesus já tinha tido uma conversa lá com os fariseus, que os fariseus eram bons dessa parábola. E Deus usou essa metáfora aqui para poder dar um exemplo, não tão somente nos fariseus, mas também no povo de Israel. Então, Jesus, ele começa contando essa parábola de seguinte forma. Ele começa dizendo assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada. E Jesus não gostou. Aí o texto fala que não era tempo da coitada dar fruto. Estava cedo demais. Estava no tempo da Páscoa. Então estava mais ou menos no tempo de março, Paulo. Não era tempo dela dar fruto. Como é que a criança vai nascer antes da hora? Não é isso? Então não era tempo do figo dar fruto. Porque cada fruto tem o seu tempo determinado para dar seu fruto. Sim ou não? Mas, e aí eu fiquei assim pensando, não era tempo dela dar fruto. Mas Jesus puniu a figueira. O tempo dela dar fruto era no mês de junho. E Jesus, quando passou ali, estava no mês de março, no tempo da Páscoa. Aí eu disse, parece que alguém pode achar que Jesus foi o quê? Injusto com a figueira. Jesus foi injusto por quê? Já que não era tempo, Marluce, porque Jesus cobrou da figueira. Jesus não era para cobrar dela, porque estava no tempo dela. Até mesmo ela estaria o quê? Obedecendo o percurso do tempo determinado por Deus para ela dar o quê? Fruto. Aí eu disse, mas por que o Senhor puniu a pobre da figueira? Jesus disse, eu não puni ela porque ela não deu fruto. É certo de ter esse pensamento que não era tempo dela dar fruto. Mas o problema da figueira não era porque ela não deu fruto. O problema é que ela estava com uma roupa que não era dela. Ela estava se vestindo com uma roupa que não era para ela estar vestida. Ou seja, ela estava representando algo que ela não era. Por quê? Porque o figo, André Valdo, quando nasce os frutos, as folhas nascem junto. Então nasce as flores do figo e logo em seguida vem as folhas para cobrir o figo. Por quê? Porque o figo é um fruto sensível. Ele não aguenta muita chuva, muito calor, ele é melindroso, ele tem que ter cuidado. Então o avicultor sabia disso, certo? Quem plantou sabia como era o figo. Então o dono do tempo, ele mesmo, o Criador, ele já fez por isso. Ele disse, você vai dar fruto, como todas as outras frutas, ele determinou. Principalmente jaca. Eu gosto muito de jaca, mas não é o ano todo que eu posso comer jaca. Tem o tempo de eu comer jaca, tem o tempo de você comer jaca. Eu gosto de abacate, mas tem que ter o tempo do abacate. Então, mas cada fruta, ela tem o seu ambiente natural, programado pelo próprio Deus para que eles dêem bons frutos. Amém? Deus também fez eu e você como uma fruta. E nós, a tendência é dar-nos fruto. E Deus sabe o cuidado que uma mulher grávida, ela tem que ter com o seu bebê que está dentro da barriga. Porque agora ela não está mais sozinha. Ela não pode fazer o que ela quer. Ela não pode subir muro, subir em árvore, está pulando. Por quê? Porque ela vai colocar em risco o fruto do ventre dela. E então o figo, Jesus também teve esse cuidado. Então ele fez o figo e quando ele vinha nascendo, a folha vinha nascendo também. Para quê? Para proteger o figo. Amém? Então Jesus, ele vinha de longe. Engraçado, né? Jesus, ele sabia que ali não tinha fruto. Ele sabia. Antes do figo nascer, ele sabia que ele ia usar ele para algo.
Diga, eu e você somos filhos. Eu e você somos filhos. Mas nós somos pé do figo, sim ou não? Sim ou não? Porque quem dá o fruto é o pé do fruto ou é o fruto? O pé do fruto. Então nós somos o pé, mas nós nascemos para frutificar. Diga para teu irmão, você nasceu para frutificar. Jesus lhe chamou para isso. Frutificar e multiplicar e crescer o reino do céu. E Jesus, antes desse filho Mariana nascer, Jesus já sabia que ele ia usar ele para o alto. Jesus nesta noite quer usar você para algo, certo? E para ele usar você, ele já sabe exatamente como vai lhe pegar, para lhe colocar na linha, para que ele te use da maneira e do jeito dele. Amém, igreja? Então o figo, quando Jesus de longe viu, Jesus já sabia que ele não tinha figo, mas Jesus queria dar uma lição nos fariseus, queria dar uma lição também nos judeus e principalmente para o povo de Israel. Que o povo de Israel estava muito acomodado. O que é uma pessoa muito acomodada no conforto, Mariana? Como hoje mesmo tem muita gente no conforto lá, deitado na cama e dizendo, eu não fui mesmo não, porque já fui no culto na casa. Não é obrigação sua vir, mas também não é obrigação sua que eu lhe abençoar do jeito que tu quer ser abençoado. Não é! É um direito de cada um escolher o que quer fazer na obra, mas também é um direito de Deus querer ou não te abençoar da maneira que tu pede que seja abençoado. Não adianta você orar e ser uma figueira infrutífera. Amém? Então quando Jesus chegou naquele pé de figo, é porque engraçado que o povo pensa, Paulo, que diz assim, eu não vou longe para a igreja, porque eu vou pirraçar a pastora. Eles não me pirraçam. Eu já disse, gente relaxada, eu oro para Deus matar logo. Se não serve para a obra, serve para quê? Se não serve para servir, serve para quê? Ah, está me escutando lá. Escute mesmo, porque você é uma árvore frutífera. Amém, igreja? É, pastora, não pode dar piada, não. Eu não sou pinto nem galinha para dar piada. Eu estou dando direto. Amém? Então veja só. Quando Jesus olhou o pé de figo, Jesus chegou perto. E os discípulos, quem não sabia de nada, era o discípulo. Diga, eu não sei de muita coisa. Eu não sei de muita coisa. Embora eu veja. Mas eu não entendo. Você vai entender hoje, em nome de Jesus. E Jesus chegou perto do filho e o discípulo da hora inocente. Talvez ele diga assim, eu também estou com a fome danada. Se Jesus está, imagina eles. Estava caminhando junto com Jesus no sol quente, andando no deserto, ouvindo lorota daqueles fariseus. Logo antes de Jesus chegar aqui, para chegar nesse figo, Jesus havia já tido digamos assim, uma pequena discussão com aqueles fariseus. Porque Jesus chega no templo de Jerusalém, André Paulo, e quando chega lá, você vê aqui o que é que está dizendo aqui mesmo, ó no 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de... Mas vocês estão fazendo dela covil de solteadores ou covil de ladrões. Eu não tenho nada a ver com quem chama teólogo, ou seja lá o que for que ele queira chamar, doutores, para vir para cima do altar, vender livros, vender até Bíblia. Aqui não é biblioteca, aqui não é loja, aqui não é banco, aqui não é comércio, para vender nada. Esse púlpito aqui e qualquer outro foi feito dentro da casa do Senhor para pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, quando, olha só, eu voltei para que você entenda, amém? Para que vocês não fiquem perdidos. Só voltei esse capítulo aqui para você entender. Jesus chegou lá quebrando tudo. Pegou um chicote e deu de chicotada. Jesus é mansinho.
mas na hora certa ele mete chicote nas costas de gente relaxada. Amém? Gente desapercebido, gente distraído. Jesus chega e mete chicote. Lá Jesus meteu o chicote literalmente. Mas em gente aqui ele mete chicote com perdas. Perda de dinheiro, perda de cliente, perda de família, doença. É muitas coisas que aparecem chicote de Deus. Amém? Então não brigue com Deus quando é para você fazer a obra. Amém? Vocês vão entender direitinho, cara. Fique bem assim como você está, atento. E aí disse que os fariseus, aquele povo, sacerdote, estava fazendo o que na casa de oração? Vocês sabem o que ele estava vendendo? Não foi dentro do templo, não. Para você ver a gravidade. Que tem gente que diz assim, estava vendendo dentro da igreja, a gente vai vender na porta. Esse povo aqui estava vendendo no quintal do templo. No quintal. Eles não estavam vendendo dentro do templo. Eles não estavam vendendo em cima do altar. Eles não estavam vendendo na frente. Eles estavam vendendo no quintal da igreja, do templo. E Jesus chegou lá. A palavra diz que Jesus se irou. Mas a ira dele foi tão rápida que o próprio texto diz, Milena, que ele curou pessoas naquele lugar. Várias pessoas foram até ele e curou. Se ele tivesse irado, ele disse, sai daqui, não quer saber de conversa agora. Mas ele se urou, mas não deixou descer para o coração. Então Jesus estava dando lição aí, que eu e você, acalma essas crianças aí, em nome de Jesus. Se está muito chorando, vai lá fora, acalma essa criança em nome de Jesus. Então Jesus estava dando a lição, Ismael, que eu e você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Não é porque o irmão me pisou no pé que eu vou dar um pau na cara dele e vou me bolar em qualquer lugar. Eu tenho que ser controlado pelo Espírito Santo. Jesus chegou lá e fez o que tinha que fazer, porque ele disse, eu faço o que meu pai manda. Se meu pai não gosta, eu também não gosto, porque nós somos um. Amém? Então aqueles campistas ali estavam vendendo, negociando pombos, negociando os animais, fazendo muitas coisas. Pastora, mas Jesus não podia chegar lá e dizer assim, quem está chorando aí? Pelo amor de Deus, acalma a Luquinha. Vai lá fora, Luquinha. Vai lá fora. Então, olha só o que foi que houve. Jesus poderia, Camila, dizer assim, ó, ei, aqui não é lugar de vocês vender. Aqui é lugar de vocês buscar o Pai. Aqui é lugar de adoração. Ei, quando você ora, você pede para que Deus envie os anjos para que cerquem todos os lugares. Então, todos os lugares aqui, o Pai está recebendo adoração. Não é lugar de cambista, de ladrões. Mas eles estavam trabalhando, pastora, porque Jesus estava chamando ele de ladrões. Está com sono, Trevaldo? Por que Jesus estava chamando ele de ladrões? Porque veja só, o povo, presta atenção só, o povo tinha que sacrificar o Senhor, certo? Muita gente morava em cidades distantes, em lugares longe, vinha de longe para comprar. A moeda era uma moeda que não tinha muito valor lá na cidade dele. Então ele tinha que comprar a cabra, o cordeiro, ele tinha que comprar algo, ou a pombinha para oferecer em sacrifício pelos seus pecados. Vocês estão me entendendo? Então dá um copo de água linda. O diabo não quer que pregue, mas eu vou pregar. Amém? Então, eles estavam de longe, a caminhada era longe, mas para eles era lucro. Ele comprar lá na cidade dele e trazer para ofertar ao Senhor, no sacrifício ao Senhor, para que seus pecados fossem perdoados. Por quê? Porque se eles viessem comprar em Jerusalém, lá tinha um povo de Caifás. Lá tinha aquela coja toda dos fariseus, que era tudo da mesma família, era cunhado, era sogro, era tudo da mesma família. E eles botam aquelas bancas ali para negociar. E negociar é pecado? Não. O negócio não é o pecado, é o roubo que estava vindo naquele lugar. Então o povo vinha, Zico, trazendo os animais que eles compravam lá saudável, bonito, porque a palavra diz que para oferecer sacrifício
Lembre bem quando você pegar suas moedinhas, seus restos para trazer para Jesus. Lembra bem. Jesus gosta de excelência. O melhor que tu tem. Por quê? Porque o melhor que ele tinha no céu, ele tem pela minha vida e pela tua. Então honre o Senhor com o melhor que tu tiver. Então aquele povo sabia, eu não ia entrar nisso, mas parece que Deus quer que entre. Aquele povo na Lúcia, ele sabia que ele tinha que honrar o Senhor. E aí quando os coitadinhos vinham de lá de longe, às vezes com fome, às vezes sem dinheiro, com criança, com tudo, com seus animais, coitados, para se perdoar do pecado, chegava lá, essa coja lá do fariseu, que tinha cobertura de Anás e de outros lá, sabe o que era que ele fazia? Deu esse animal aí. Esse animal não serve não. Não, mas o animal tá bom, só tem empoeirado. Não, Deus não vai aceitar isso não. A gente não quer isso. A gente não vai oferecer isso. E agora, a viagem tão longe, chegar ali no poder, fazer o sacrifício. Nós lhe damos uma ideia, você vai ter que comprar aqui na nossa mão. Você vai ter que dar esse animal aí, que você não vai voltar com esse animal. Você vai dar esse animal que a gente vai jogar lá e você vai comprar outro aqui, que é de qualidade, lindo e bonito. Você vai comprar. E agora lá em Jerusalém, digamos que lá eles compravam preço de dólar. Lá na cidade deles ele comprava por centavo. Mas lá era dólar. Então dólar é mais caro, sim ou não? Sim. Então eles queriam o quê? E Jesus, de olho neles, sabia que eles eram ladrões. Aí o que é que ele fazia? É por isso que eu digo que antes da figueira negar o fruto, Jesus já sabia que ela ia negar. Quando eles chegaram lá, ele pegava aqueles animais que eles rejeitaram e reprovava aqueles animais, pegava, já tinha pessoas lá para trabalhar para eles, puxa saco, dava um banho no bicho, botava para secar e botava para vender de novo. Era rolinha, era pombo, era o gado, tudo que trazia, eles enganavam o povo e roubavam. Não é diferente hoje, porque hoje tem campanha do 91 reais tem que trazer para a campanha. Tem também a campanha dos 50 reais. Deus vai fazer. Você está pagando pela missa, mas a missa, o abençoador, ela dá de graça quando você é uma figueira frutífera. Não vai dar dinheiro esperando missa, porque você só recebe missa quando você é figueira frutífera. Então por isso que Jesus chegou lá e quebrou tudo. Foi porque eles estavam vendendo no fundo do quintal? Não foi porque estavam vendendo. É porque eles eram ladrões. E Jesus está aqui dizendo aqui, ó. Está escrito aonde? Na palavra. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. O que é salteadores? Ladrões. E Jesus não aceita isso. Jesus diz que eles eram condutores de cegos. Ele era cego e estava cegando o povo. Jesus diz que o cego não guia outro cego, porque senão os dois vão cair no buraco e vão morrer. E a tua queda será triste. Amém, igreja? Então Jesus estava lá e eles queriam cobrar. Por que não adora? Por que você está fazendo cura no sábado? Por que você livra? Preferia ver um se acabando lá, mas eles não queriam que fizesse cura. Tudo poderia passar. O que não poderia passar era o dízimo. O dinheiro era mais santo do que as vidas. O dinheiro era mais santo do que a adoração. O dinheiro era mais santo do que ser uma frutífera. Um pé de figueira frutífera. Amém? E aí Jesus vem de lá e vem conta essa parábola da figueira sem fruto. E aí diz que quando Jesus chega lá, elas Mariana com as folhas, Kaique, muito linda, bem viçosa. Então se eu conheço o tipo de fruto, eu sei que ali debaixo daquelas folhas ia ter o quê? Fruto. Se para ela dar fruto, quando ela dava as folhas tinha que ter fruto já. Então toda vez que eu visse um pé de figueira, logo eu ia saber que tinha fruto. Eu não ia perder a viagem. De longe eu ia olhar só ali tem figo. Como é que você sabe se está cheio de folha? Aí Jesus não gostou da ideia. Jesus disse que você vai secar.
Porque você é mentirosa. Você vai morrer. Você vai para o fogo. Porque quem anda na mentira vai para o fogo. Quem não frutifica vai para o fogo. Quem anda de enganação vai para o fogo. Quem anda com veste que não é tua vai para o fogo. Então Jesus olhou e disse: você estava até bem arrumada, bem bonita, suas roupagens estavam bonitas. Mas Jesus, ele estava falando que ele estava bem bonito, por quê? Porque os fariseus andavam assim. Os fariseus andavam bem vestidos, mostravam coisa para a sociedade, mas ele era outro. Eram descarados, mentirosos, ladrões, enganadores, com capas de homem santo. E Jesus disse: eu não vou admitir isso da figueira, porque foi eu que a fiz. Ele disse que ele é a videira verdadeira. E quem está na figueira verdadeira não pode dar maus frutos. Aí Jesus disse: eu não vou admitir isso. Jesus estava falando para esse povo e estava mostrando para eles entender por uma metáfora quem eram os fariseus. Andavam de manhã cedo nas praças, como? Com a vestimenta de santo, mas era sem vergonha, mentirosos, enganadores. Dormia a noite toda e saía na praça com seus olhos remelentos, cheios de remela, com cara de santo, levando a mão para o céu e dando glória falsa e mentirosa para Deus, mostrando à sociedade que ele era um homem santo, que ele era um homem de Deus. Ou pegava os envelopes dele e saía para dar dizimar, para que todos vissem que ele estava dizimando, para ensinar os outros que ele também tinha o que dizimar, quando na verdade eles não dizimavam, eles eram ladrões. É forte. O pé do figo, ele estava com as folhagens novas, verdinhas, bonitas, mas eram sepulcros caiados. Jesus estava falando com eles, e Jesus fala também para muitos líderes de igreja que andam cheios de paletós, gravatas, bem arrumados por fora, igual figo, bonitos, arrumados, relógios que brilham de longe, mostrando, esbanjando cartões, fazendo o que está lá em Jeremias 23, pegando as pobres das ovelhas, comendo a carne e a gordura, e depois, quando não sabe mais, eles chutam nos barrões e matam. E Jesus sabia que eles eram enganadores, mentirosos, pastores e líderes que andam de aparência. Parece que é santo, mas é louco. Parece que ama as ovelhas, mas ama o salário delas. É difícil para mim eu pregar, mas eu sei que tem muitos pastores que fazem isso. E Jesus, quando olhava para esse povo, Jesus via: você tem capa bonita, mas você tem que andar na verdade. Você não pode andar na mentira. Porque eu sou verdade, eu sou espírito, eu sou verdade. E implico que vocês andem na verdade. Uma vida de aparência é muito difícil. Vida de aparência traz grande consequência para a pessoa. Pessoa que anda de aparência rico, ela pode perder a alma dela para o inferno. Porque tem aparência de crente, aparência de santo, aparência de roupagem nova, mas são sepulcros enganadores. E isso traz consequências graves para as pessoas que vivem de aparência. Pessoas que aparentam adorar, mas não adoram. Pessoas que aparentam orar, mas não oram. Pessoas que aparentam louvar, mas não louvam, elas cantam. E Jesus olha para mim e para você como figueira. Sejam figueiras verdadeiras. Para quando eu chegar até você, eu olhar nos seus olhos e ver por dentro que você é um verdadeiro. Porque se você não for, vai trazer muita consequência para você. Por quê? Porque
Porque com a figueira, ele chegou até ela, um pé de planta que não pensa, não raciocina, ela não teve maldade de fazer aquilo. Não durma, Zico. Ela não teve maldade de enganar Jesus. Mas Jesus deixou ela nascer para tirar esse paradoxo para os discípulos. Dizendo, ó, estou trazendo um alerta para vocês. Sejam verdadeiros. Não sejam como os judeus e como os filhos de Israel, que esqueceram do multiplicar, esqueceram de dar fruto, esqueceram de dar bom fruto na sociedade. Quais são esses frutos? Pode ser vida, pastor? Pode. Mas também pode ser vidas espirituais. Conduta, testemunho. O que é que você anda mostrando? Que fruto você anda mostrando na sociedade? O que é que você anda levando e é proveitoso para a obra do Senhor? Então Jesus estava dando um exemplo, porque se ele fez um pé de planta secar, olha, no texto que nós lemos aqui de Mateus, a palavra diz que imediatamente ao pé da figueira secou. No texto de Marcos 11, diz assim, ó, e ao amanhecer, Pedro fala para ele, olha, o senhor está lembrado? O senhor disse que ia secar e secou pela manhã. Entenda uma coisa. Tem coisas que você faz que Deus pune na hora. Tem coisa que você faz que Deus espera arrependimento. Tem coisa que você faz e Deus mata na mesma hora. E tem coisa que você faz que Deus espera anos para você esquecer e ele pegar. Aí você não vai saber porque ele te pegou. Mas o Espírito Santo ele traz na memória na mesma hora. Porque eu estou passando por isso. Foi por causa disso, mulher. Foi por causa disso, homem. Jesus requer roupagem novas e verdadeiras, minha e sua. Jesus não quer um espírito de engano. Jesus não quer pessoas mentirosas. Pessoas que não conseguem adorar 7 dias na semana o Senhor, porque ele já está demais. O que é que você está fazendo para a obra? Você está vivendo um tipo de vida de aparência? A nação de Israel sofreu muito por causa do dia de aparência. Deus puniu severamente o povo de Israel. Pastora, quem é o povo de Israel? O queridinho do papai. O chamego de Deus. É o queridinho de papai. André Paulo. Você tem que tomar cuidado, meu filho. Você também, Camila. Vocês também têm que tomar cuidado. Porque se ele puniu severamente os queridinhos dele, imagina nós. Que fomos por uma exceção de Jesus. É bom a gente se pôr na posição de crente. É bom a gente se pôr na posição de dar fruto. De dar fruto para o Senhor verdadeiramente. Aleluia. Se você não consegue adorar verdadeiramente, ora, Jesus aclama, porque Ele responde. Mas é necessário que nós somos figueira verdadeira. Porque Ele disse, não dá para você viver com roupagem de santo e não ter santidade. A santidade quando você é prostituta, ladrão, saqueador, mentiroso, enganador, ladrão, beberrão, cachaceiro. Não dá para ser mentiroso, porque a consequência é grande. Jesus nos chama para uma vida verdadeira, para um pé de figueira frutífera. Ele me chamou e chamou você para dar fruto. Sim ou não? Sim. Ele chamou a mim e a você para dar fruto. Abra lá em Lucas. Abra lá em Lucas.
13. Aí a partir do 6. Olha o que foi que ele falou. Pedro. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidasse da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ela está o quê? Inutilmente a terra. Você é figueira? Você está ocupando inutilmente a terra? Tá? Porque a terra é dele. Os nutrientes é dele. O ar é dele. Ei, cada espaço que tu pisa é dele. Ele vai usar o que é meu, inútil. Sem trabalhar, sem fazer a minha obra. Dando desculpa. Eu tenho panela, eu tenho comida, eu tenho não sei o que para fazer. Deus me chama como figueira frutífera. Olha o que ele diz mais. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Presta atenção na obra. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá. Eu não vou ser cortada não, porque eu sou bonita. Jesus cortou por cada gente. Jesus cortou Adão, cortou Eva de dentro do jardim. Jesus cortou Sansão. Jesus cortou Mefibosete. Jesus cortou Saul. Ou anda na linha, ou Jesus te corta. Ou entra pro caminho como figueira frutífera, ou Deus te corta. E não pense que esse corte é sair da sociedade, é sair do mapa, sair do céu, tirar a identidade dele, tirar a característica dele e lhe fazer como bicho. Ah, agora veja só. Sabe o que era que Deus estava dizendo aqui? Deus estava dizendo assim, ó. Jesus diz assim: ó Senhor. Esse texto aqui simboliza, sabe o que, Senhor? A paciência de Deus. Vocês estão me ouvindo? Aqui nós estamos vivendo o quê? A paciência de Deus. Deus diz: cuidado, porque uma hora dessa eu posso despertar. Como ele despertou, um dia Davi estava na cama, era rei de Israel, dormindo. E um dia ele desperta e lembra de mim assim: olha, para abençoar. Você quer que Deus levante, desperte para lhe matar? Para lhe cortar? Ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Não chore como figueira infrutífera. Chore como figueira renovada, transformada, cheia do Espírito Santo de Deus. Não seja enganador de Deus. Deus chama você como figueira. Deus não está mais suportando pessoas relaxadas, pessoas cheias de mimimi, pessoas que dizem uma coisa, mas é outra, falam, mas vivem outra. Pessoas que parecem que é, mas não é. Pessoas que dizem que são, mas não são. E Jesus está dizendo: a minha paciência está se esgotando. E disse o agricultor que Jesus esperasse mais um pouquinho. Disse: ó pai, espera mais um pouco. Eu vou regar, eu vou adubar. Ei, pastora, como assim? Você está sendo adubado agora. Você está sendo agora recebendo adubo. A palavra está sendo pregada. O alerta está sendo dada. O chamado está sendo feito. Deus não me chamou essa noite para poder estar passando mão na tua cabeça dentro do vai ganhar uma cacetada por cima da cara. Se você não virar uma figueira frutífera. Deus não me chamou para lhe dar chave de carne, mas foi chave de conserto. Deus não me chamou para lhe dar xarope, mas pedacinho de gente relaxado.
Deus nos chamou para uma grande obra. Deus nos chamou para dar fruto. Deus nos chamou para ser bênção. Deus diz, olha filho, se andar na verdade, como figueira verdadeira, vai vir bênção, alegria, paz, força na tua vida. Porque tudo está desse jeito? É porque você pode olhar que tem uma área onde você está dando mais atenção do que a Deus, do que a obra de Deus. Você está fazendo com uma pedra. Se alguém empurrar, tu desce. Se não empurrar, tu fica. Se alguém falar que tu é pedra, tu diz que eu sou pedra. Mas Jesus me chamou para você ter decisão na vida. Eu sou figueira frutífera. Não precisa ninguém me empurrar, porque Jesus já me chamou do Espírito Santo para fazer a obra. Glória a Deus. Ele disse, eu te enchi para isso. Eu te enchi do meu Espírito para isso. Deus disse, filho, eu estou colocando um cântaro nas tuas mãos. Para que esse cântaro? Esse cântaro carrega água. O cântaro que carrega água onde chega a pessoa. Porque o Espírito Santo começa a descer. A gente vê vida nas pessoas. A gente vê pessoas frutificando. Através do Espírito Santo. Não precisa nem você falar nada. Só a presença dele você já convence outro de vir para a obra do Senhor. Aleluia. Meu Deus. É necessário você entender que Deus não nos chamou para este mundo. Não nos tirou de lá para trazer para dentro, para ficar aleijado igual esse inocente, lá parado, jogado, lançado no vale dos perdidos, dos rejeitados. Nós não somos rejeitados. Eles nos encheu com o cântaro dele, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra dele e frutificar. É preciso entender isso. Enquanto você não entende, você está pensando como aquelas pessoas que olharam que só porque o filho não deu filho, Jesus fez isso com ele? Não era tempo? Deus é injusto? Deus não é injusto. Em 1 Pedro ele diz, eu sou justo. Ei, em Salmo ele diz, eu sou justíssimo. Ei, eu não vou dar nada a vocês do que vocês não me devem. Então, Jesus estava nos chamando a atenção, chamando dos discípulos. Seja figueira frutífera. O que nós vimos hoje é o quê? Pessoas que estão rolando culto. Tem pastores aí que você chega na igreja, é difícil achar um pastor. É muito difícil. Pega o irmãozinho, se fosse a igreja que tivesse um revolto da vida, o pastor estava viajando, pegando dízimo, viajando, comendo, bebendo, comendo pizza e postando no Facebook. E as ovelhas, banguela, lá comendo carne com todo sal para beber bastante água, para morrer logo. É isso que eles estão fazendo. E Deus diz, haverá um dia que eu tirarei vocês pela gravata e colocarei aqueles de sandália amarrada de arame e farão minha obra cheia do Espírito Santo de Deus e dará fruto na minha casa. Glória. Glória a Deus. Deus não chamou engravatado. Deus chamou, sabe o que? Obediente, transformado, cheio do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. Ele quer que nós multipliquemos. Mas é necessário dançar? É necessário cantar? Mais ou menos. Quando vocês cantam aqui, eu digo a vocês, eu não quero cantiga, eu quero adoração. Para ter adoração tem que ter música. Se vocês querem ser abençoados em tudo, busque as almas perdidas do Senhor. Começa a frutificar. Porque se Jesus descer, Paulo, te achar como tu está. Imagina o que ele fez com a figueira inocente. O que ele vai fazer com tu que pensa? O que ele vai fazer com você, Letícia? Hein, Ismael? É porque eu estou nervoso assim. Jesus nervoso comigo é machado na raiz. Jesus não está preocupado se você está triste ou se está alegre. A ordem é frutificar. A ordem é dar fruto. Deus não fez eu e você como os anjos. Antes eu tivesse feito. Porque nós somos as pessoas mais privilegiadas de todo o universo e de todo o mundo celestial. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque
ou não? Jesus subiu? Amém. Depois que ele ressuscitou, ficou quantos dias na terra? Depois, não, 40 dias. Ficou na terra. E depois ele? Mas os discípulos não vão. Não vão. Jesus disse, eu preciso ir. Porque eu vou lhe mandar outro consolador. Aleluia. Ele era o consolador na terra. Ele curava, ele dava vida, ele abraçava, ele fazia. Por que choras, mulher? Por que estás triste? Ele é consolador, Paulo. Ele consolava. Ele disse, se eu não for, o outro consolador não virá. Por quê, hein, Jonas? Quando você está no tique-tique nervoso, hein? Não tivesse outro consolador, você ia se matar. É tanto nervoso, é tanto estresse, é tanta depressão, é tanto choro, é tanta tristeza. Aí Deus disse, tu não sabe que eu conheço vocês? Homens de pouca fé. Homens ansiosos. Eu tenho que ir, André. Porque se eu não for mais, o outro consolador não vai vir. Aí eu fiquei pensando, que outro? Como assim, Deus? O Senhor vai mandar outro consolador? Jesus estava sozinho na terra, assim ou não? Ele não estava sozinho. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele só ficou 3 horas de relógio no cruz sozinho. A Bíblia diz que ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele não estava sozinho. Você está sozinho? Não. Ele foi. Ele disse, olha, eu vou ser coroado, vou ficar lá, e eu vou mandar o Consolador vir. Mas esse Consolador que vem é o Paracleto. O Paracleto vai vir para ficar com vocês. Mas lembre de uma coisa, Paracleto tem ficado muito triste. Ele não tem gostado de muita gente. Ele tem chorado muito. E ele tem me incomodado para falar isso para vocês. Aí eu digo, porque o Senhor quer que eu fale? Ele disse, é porque o povo acha que eu sou menos importante que Jesus. Eu não sou menos importante que Jesus. Você já pensou quem foi que desceu como Consolador? Você sabe quem foi que desceu? Paracleto. Na forma hebraica, eles dão outro nome. E ele desceu. Jesus disse assim, eu estou no meu trono, mas eu vou entrar para morar dentro de vocês. Porque Paracleto quer dizer para morar dentro. Mas tem muita gente que o Paracleto está ao lado. Ele não veio para morar ao lado. Ele veio para morar dentro. Para que ele vai morar dentro? Para eu sentir ânimo e alegria de fazer a obra. Glória a Deus. Ele diz, foi por isso o intuito que eu mandei o Paracleto, para vocês não ficarem sozinhos. Não foi só para consolar vocês, foi para direcionar, dar direção, dar caminho, ensinar vocês, colocar luz sobre vocês, caminhar vocês pelos caminhos certos, direcionar vocês pelo caminho que devem tomar. Ele diz, eu sou a importância total na igreja, mas Jesus também está dentro de nós. Pastora, como é que a senhora sabe? Quem é que batiza o povo no Espírito Santo? É o Espírito Santo ou é Jesus? Aqui já aconteceu várias vezes. Minha filha vem cá, quer ser batizada no Espírito Santo? Eu quero. Você quer mesmo? Quero. Então recebe ele aqui, eu dou um abraço e o cara sai pulando. Por quê? Porque quem batiza é o Espírito Santo ou é Jesus? Jesus e o Espírito Santo está dentro de nós. Por que nós não fazemos a obra? Por que não multiplicamos? Por que não damos fruto? Preguiça do corpo. Preguiça do corpo. Pessoas malignas, ela não quer dar fruto. Por quê? Porque estão pensando que nem fariseu. Vocês não têm direito ao céu, só eu tenho. Só eu tenho. Eu já aceitei Jesus. Lembra lá de Cornélio?
não é você. A mesma coisa de Jonathan, a mesma coisa. E eles pediram me batiza. E Pedro disse, o batismo que a gente foi batizado? Ah, não. O céu é para a gente, para o judeu. Não é para vocês. O céu é nosso. Você não pode entrar lá. Ah, Jesus não pode não? Jesus foi lá e abraçou mais que esse homem. A comissão toda. Abraçou Cornélio, abraçou mulher, abraçou filho, abraçou tudo. Agora começa a dançar. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque quem manda não sou eu, é Ele que manda. Se você não quer fazer a obra, se você não quer frutificar, é porque você ainda é maligno. Porque se não é o Espírito Santo de Deus e o próprio Jesus dentro de você, você está na figueira e você não está nos frutos. Quer ser o quê? Cortado? Lançado no fogo? Jesus diz, tira a capa de pastor, tira a capa de doutor e pega a capa do servo. Jesus nos chamou para ser importante. Vocês lembram que depois da ressurreição de Lázaro, o que foi que aconteceu? Quem lembra aí? Depois da ressurreição de Lázaro, alguém deu um banquete para Jesus. Sim ou não? Alguém deu um banquete. Lá estava Maria, Marta, Jesus, Lázaro. Tinha tanta gente lá, Simão. Diz até que Simão era o marido de Marta, mas eu não acredito, porque eu não achei isso ainda. Mas alguém fala que ela era esposa dele e o jantar estava sendo lá na casa dele. E tinha muita gente lá. Aí todo mundo queria ser o quê? Importante. Mas só tinha uma pessoa lá de importante. Quem é importante lá? Não era Jesus. Sinto muito em me informar, não era Jesus. Tinha lá Jesus, Simão, Lázaro, Maria, Marta. Tinha tanta gente, Pedro, os discípulos todos estavam lá. Todos queriam ser o quê? Importante, o mais importante, o mais importante. Quem era o mais importante lá? Não fala mais Jesus, que Jesus já saiu. Não era Jesus. Hã? A mulher que ungiu os pés dele, ela era importante também, mas não era ela que era mais importante. Quem era mais importante? Lázaro era muito importante, porque ele ressuscitou e todo mundo queria ver Lázaro. Mas não era Lázaro também. Quem era mais importante? Simão não era importante. Não era importante. Eu vou dizer a vocês para a gente não ir muito para longe na pregação. O mais importante ali era Marta. Por que Marta? Porque Jesus chamou você para servir, não foi para ser servido. Ele pergunta no texto dele: quem é maior? Quem é maior? Entre vocês? O que serve? O que serve? O que está à mesa ou o que serve? O que serve? Quem está à mesa geralmente fica na anfitrião, na cabeceira da mesa. É o mais importante da mesa, que é o dono da casa. Mas não era o dono da casa, mas ele não era mais importante. Maria também não era mais importante. Então mais importante era porque Marta estava Servido. E por que vocês não querem servir a Jesus, fazer a obra, trazer fruto para ele? Marta estava se queixando para Jesus: não vê que eu estou aqui me acabando, porque foi muita gente nesse dia, viu? Foi um banquete, viu, Zico? E Marta estava lá se acabando, pingando suor, corre daqui, corre dali. Coitada de Marta, estava uma luta danada lá, e todo mundo sentado. E a Maria, né, estava lá fazendo o que? Passando perfume no pé de Jesus. Aí vai ela e se queixa para Jesus: Jesus, o senhor não vai ser folgado aí não? Estou aqui lutando, me acabando, trabalhando, e ela não me ajuda? Jesus vai lá e dá uma dura em Marta. Agora, para um preguiçoso, Jesus passa a mão na cabeça e honra. Você já viu isso? Você está se acabando, mas chega, não, está tudo nas minhas costas, não dá, né? Não é assim? Marta era o quê? Diaconisa. Porque diaconisa, ela não estava convertida totalmente, mas ela é diaconisa, ela estava servindo. Tem muita gente que não quer ser obreiro para não servir, quer ser servido, quer ser maior. Tem muita gente que serve do trabalho para ser obreiro, é muito trabalho para ser diácono,
todos para servir. Quem é o maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? É claro que está servindo. Jesus deu duas duras nela. Deus lá, depois da ressurreição de Lázaro, e Deus também no texto lá de João 38. Jesus deu uma dura. E o que é verdade que me chamou para vir nesse banquete? Não foi você não? E agora você não quer me servir? Deixe ela no cantinho dela, ela está fazendo a melhor parte. Passando perfume nos meus pés, rapaz. Que é isso, Marta? Deu uma dura nela na frente de todo mundo. Agora se fosse aqui, não vou mais para a igreja bicudo, que querem ser honrados, querem se amostrar, querem ser servidos, querem ser melhor do que todo mundo. Já disse que tu quer ser o maior, seja o menor entre todos. Glória a Deus! Glória a Deus! Se você quer honra, olha o próximo. Aleluia! Aí tu cara de bicudo. Se você um dia estiver na igreja, você estiver limpando, lhe fazendo tudo, seja honrado por Deus, porque Deus honrou Marta. Porque Deus diz: eu honro aqueles que entendem que é Deus que vai servir e você quer entender. Aleluia! É quem mais queira se aparecer, chegar em cima do púlpito: eu sou advogado, estou doutorado, tenho isso, tenho aquilo. O que é que você não tem? Servidão. Não serve para nada, não é servo. Não queira ser quando você não é. Jesus não quer ninguém de aparência. Jesus não quer que ninguém mostre aquilo que não é. Jesus quer que você mostre quem você é. Você está buscando minhas vidas? Você está orando por essas vidas que estão lá perdidas? Você está indo atrás? Você está entrando nas favelas? Você está chorando por essas vidas? Você está povoando a minha igreja, o meu reino? Você está enchendo o meu reino? Você está povoando? Você está cuidando da mão da estrela e trazendo para a luz? Não, eu estava na faculdade estudando. Lá em cima você não vai precisar de faculdade. Não vai precisar de doutorado. Não vai precisar de teologia. Vai precisar lá de coração aquebrantado, de servos dispostos a amar e cuidar daquilo que Deus colocou na minha e na tua mão. Deus colocou vidas na minha mão. Você acha que Deus chamou eu e você para quê? Se está na igreja, tomar o azinho do ventilador e ainda reclamar, pedir dentro da igreja, tem gente que é pedião dentro da igreja. Pedir dentro da igreja. Foi para isso que Deus nos chamou? Foi? Deus não chamou você para isso. Ele chamou você para honrar, olhar para o outro e achar ele superior a você. Jesus disse: você veio aqui para servir. Marta estava numa luta danada lá, talvez pedindo um caldeirão de comida, porque só os discípulos com Jesus eram 13 pessoas. Imagina os outros. Imagina Lázaro, Marta, Maria e o Simão e os outros que estavam lá. Imagina o tamanho da mesa, menina. A mesa pegava de lá até cá, para a cabeça o povo todo, e a coitada da Marta corre daqui, corre dali, e passa o pano, e limpa suor, e tá lutando, e vai, fica chamar Jesus, ele dá uma dura nela na frente de todo mundo. Fez que Deus, pega a visão, Marta. Você que está servindo, minha filha. Você serve, você que agoniza. O melhor está por vir, Marta. Continua me servindo. De primeiro, quando alguém chamava outro, mas assim, você vê esse obreiro, o povo pulava de alegria, hoje fazia. É desse jeito! Se eu não for Deus me mata. Deus não quer só servidão forçada. Se tu não quer servir, fica onde está. Aleluia! Se tu quer ser grande, com título de obreira, muda o nome para serva. Servir com a alma, servir com o coração, dá fruto, não como aquela figueira, mas como a figueira frutífera. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não se lamente quando vai ser presbítero. Dê honra e glória ao Senhor. Diga: agora que eu vou trabalhar mais, agora que eu vou servir mais, agora que eu vou ser mais servo do que eu era, eu vou ser servo dos servos. Eu vou ser conservo dos servos. Jesus disse: eu não quero gente grande no céu, eu quero pequeno. Que grande já tem que sou eu. O Todo-Poderoso é exaltado, o Supremo. O Deus forte e poderoso é exaltado, é o Judá que está aí no Apocalipse. É ele imbatível. Eu disse: vocês são minha criatura e eu tenho motivo. Quer ser servo? Quer? Então é meu filho. Agora, se você não for servo, você não é nada meu. Você vai ser cortado e jogado lá no fogo. Quem não serve para servir, não serve mais para nada. Então Jesus, aí diz o que foi que Marta ganhou um bocado de dura? Olha, eu vou lhe dizer,
Marta, sabe para onde Marta olhou quando ela recebeu a cura? Ela olhou para a cruz. Ela olhou para os fariseus que estavam batendo, criticando Jesus, chamando Jesus de enganador, mentiroso, chamando Jesus de moleque. Os fariseus, se eu estivesse lá, eu morria, mas eu dava um tapa na cara dele. Tá? Xingando Jesus de demônio, de mentiroso. Já disse ao filho, aqui as minhas marcas. Eu vim para servir, olha a humilhação que eu estou passando aqui. Eu estou sendo perseguido, humilhado, eu sirvo o próprio Deus. Eu já lavei os pés, já enxuguei de vocês. E eu não fiz, ó. Eu não usei de usurpação maior do que o meu pai. Eu dei a glória a ele. Ele é maior do que eu. Glória. Você vê que ele poderia chegar lá e dizer, Lázaro, ressuscita esse pai. Ele falou com o pai e pediu. Ele não usurpou, Letícia, a glória de Deus. Quando os outros perguntavam para ele, principalmente na hora da crucificação, ele calado. E Pilatos disse, não vê? Que só eu posso lhe dar vida? Se eu não quiser, você não morre. Jesus olhou para ele assim, não lembro de eu ter dado isso a você. Foi lindo isso, né? Jesus disse, oxe, eu sou o próprio Deus, isso não está lá escrito, eu mandei me profetizar isso. Não, isso não foi lhe dado. Você não tem essa autoridade sobre mim. Esse poder ali eu não te dei, não. Certo? Agora, quando ele diz, tu é o filho de Deus. Aí eu disse, tu diz isso porque tu quer? Ou porque alguém falou a você? Ele disse, é eu que sou. O Todo-Poderoso exaltado. E eu sou rei. E tenho uma ordem. Figueira de fruto. Aleluia. Tem que dar fruto e tem que entender, Helena. Preste atenção na pregação para você não se distrair. Obreira tem que sofrer. Obreira tem que fazer a obra. Obreira não pode ser preguiçosa, nem relaxada. Obreira tem que ser que nem Marta. Eu vim para sofrer. Não dá tempo hoje, na pré-tribulação, de você estar com mimimi. Ah, pastora, eu não quero mais ser, não, porque fulano olhou para mim. Tome posição de Marta. Sirva! Seja humilhada! Seja castigada! Receba, levante, mas chegue no céu como serva! Jesus disse, quer saber como é que você suporta toda humilhação, todos levantes, todas afrontas? Eu ligo para a cruz. Eu ligo para ele lá todo ensanguentado, todo quebrado, todo furado, todo cortado, sem dever nada a ninguém, assumir a minha e a tua culpa. Agora me diz para mim, Andevral, eu digo que lê mais Bíblia. Diz para mim, aqui Jesus falou, ele há de ressuscitar na ressurreição, como eu ressuscitei, como eu vou ressuscitar. Ele disse isso aqui. Aqui foi que ele revelou esse segredo. Só Marta. Você vê que serva e diaconisa é honrada por Deus? Ele disse isso mais a quem? Ele disse a Maria. Mas não aos pés dele. Mas ele disse, quem deve essa honra é quem me serve. Quem me serve, eu revelo o segredo do céu. Foi um segredo que ele revelou. Me mostra na Bíblia aonde foi que ele revelou isso a ninguém. Que isso era um segredo. A melhor coisa é você servir ao Senhor. Não com tristeza, viu, Milena? Ah, pastora, pelo amor de Deus, tem que jejuar hoje? Aí imagina a Marta naquela luta ali, tanta comida, mas não podia parar para comer, né? Imagina, eu só vou fazer a coreografia depois do almoço, porque eu te dar bem, você não vou fazer não. Senão eu morro, você não vai morrer. Você não vai morrer. Jejum fortalece o crente. Jejum cria um antídoto contra a cilada do diabo. Você tem que servir, Jonas. A sua queixa não é para o homem. Deus diz assim para você. Está pesado o fardo? Ele já me perguntou isso mesmo já. Está pesado o fardo? Quer que ele tire o fardo? Então seja fardo, seja servo. Sirva como um bom obreiro aprovado por Deus. Em Timóteo 2,15 ele diz:
sou eu que vou estar olhando cada gesto seu. É eu que vou estar olhando se você é figueira verdadeira ou se você é uma farsa. Entenda isso. Entenda isso, Isaías. Ficar bonito, famoso, mas tem que ser figueira frutífera. Amém? Para que você faça e seja servo dos servos. Servo já era ruim, antes era pior, porque era escravo antes. Hoje você ganhou, olha quanta posição. Ganhou a posição de amigo de Deus, servo de Deus e filho de Deus. Herdeiro dele. Quem é que herda nada com o Pai vivo? Só eu e você. É que se vocês são meu herdeiro, vocês são meu herdeiro. Eu herdei de Deus e vocês herdam de mim. Quando ele subiu, Marlúcia, ele assumiu o trono dele. Agora todo o poder e toda a autoridade foi dada a mim. Então agora eu e Deus somos iguaizinhos, com os mesmos poderes. E nós que criamos seres humanos, nós vamos morar dentro dele, para que eles se sintam fortes, corajosos, aprendam a servir, aprendam a dar frutos e venham alegrar nossas vidas no céu. Porque os anjos alegram adorando. Você sabe de uma coisa? Os anjos não pensam, né? Mas dizem que eles animam uns aos outros a adorar o Senhor. Eles animam. Vamos lá! Tem glória! Bora! Glória! Glória! É noite e dia glorificando quando eles veem o povo já. Não! Bora! 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 Nós temos que ser animadores daqueles que estão lá fora, perdidos, cansados, achando que Jesus não quer mais ele, achando que Jesus já tem um plano de jogar ele no fogo. Não! Se eu e você virar uma figueira verdadeira, vai ter muitos frutos para Jesus colher. Eu e você tem que ser figueira. Eu e você tem que dar os frutos. E Jesus diz nesta noite: estou tendo paciência, visita. É hora de você se pôr na posição. Jesus está tendo muita paciência com você. Jesus diz que o mundo não é só de flores, não é só de risos, mas é de choro. Mas ele diz que no meio do choro, ele está enxugando as lágrimas. No meio da guerra, ele está guerreando com você. Ele não está lá sentado, ele está aí dentro. Mas é necessário a gente ser vivo. Se eu sou vivo, você é vivo, e você for para a caixa de tomate, você pode tirar um tomate se você não for vivo verdadeiro, viu, Kaique? É bom a gente analisar muitos, que nem todos aqueles que andam de gravata, de paletó, bem arrumado, bem ostentoso, é que você deve tomar mais cuidado. Você deve olhar para ele, não assim, ó, mas você deve olhar as ações dele. O que é que ele anda fazendo? Foi orar por uma pessoa, tirou foto e botou no Facebook. Vive de aparência. Foi dar uma cesta a uma pessoa, vem cá, vem cá, vem cá. A irmãzinha foi lá, evangelizou, ganhou a vida. Aí só na hora da cesta que ele tira a foto e deixa a irmã de fora. É assim que eles fazem. Aí vocês têm que ver se eles é figo mesmo ou se eles estão vivendo de aparência. Nós não temos que viver de aparência, porque quem vive de aparência vai sofrer grandes danos. Se eu levantei minha mão, eu tenho que ser o quê? Figos verdadeiros. E fazer o quê? Dar fruto. Tem gente que diz, pastora, porque você tem Jesus hoje, ainda não é mentira. Mas a mesma palavra que você recebeu, você pode dar. Amém, igreja? Lembre de ser Marta. Lembre de não ser essa figueira. E para fechar, a falta de fruto ainda hoje desagrada, porque não frutifica em tempo e fora de tempo. Jesus chamou a mim e a você para frutificar quando? Em todo o tempo. Tempo e fora do tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo diz que para ganhar vida não depende só do Espírito Santo, mas depende de mim também. Depende de você. Um dia a Milena chegou aqui assustada, pastora. Uma idiota lá falou que Deus depende dela.
Infelizmente, ela falou que Deus depende, mas ela não explicou. Deus chamou eu e você para quê? Fazer a obra. Jesus é o Todo-Poderoso, não é? Se ele quisesse, ele não precisava ir lá pegar no figo para comer. Ele mesmo bateu a mão e dizer: aparece o figo gostoso e grande para me encher a barriga. E apareceu na mão dele. Mas ele puniu o figo porque ele precisou do figo e o figo não estava destruído para seguir. Amém? Então entenda uma coisa: Jesus é santo, é o Todo-Poderoso. Ele pode salvar uma pessoa que ela não quer ser salva? Pode ou não? Não. De ele poder pode, mas a palavra em Apocalipse diz que ele tem a chave de Davi, que abre qualquer porta. Mas lá, no 20, ou é 3:20, diz, sabe o quê? Se eu e ele, então é eu que tenho que querer ser salvo. Ele não vai me salvar se eu não quiser ser salvo. Amém? Então, se você não quiser dar fruto, ele me mata e cria outro. Como ele fez com a figueira. Eu não preciso de você, não? Ele fez antes para quê? Para quê, gente? Para que Jesus criou eu e você aqui na terra? Para quê? Para servir e fazer obra. Porque a gente de Deus nos chamou para adorar. Tinha aqueles lá que adoram ele noite e dia. Jesus quer nossa adoração. Ele diz: eu quero que vocês me honrem, me coloquem em primeiro lugar, que eu seja o luluzinho de vocês, o amor de vocês. Porque eu sou um Deus ciumento. Quem é que tem um marido que é outro alisando? Eu não estou fazendo nada mesmo, atualizando o nome dele, tira a mão do meu marido. Sim ou não? Tem um filho, e o filho passa: oi mãe, é eu que sou sua mãe. Não, ela que é minha mamãe. Quem é que quer? Então Deus é um Deus ciumento, mas ele chamou a mim e a você. Foi para a gente colocar ele em primeiro lugar, mas ele chamou eu e você para fazer a obra. Ser figueira frutífera. Caso contrário, ele disse: eu dou uma ordem para você secar. Se eu fiz isso com a figueira, eu faço com vocês também. E com vocês eu faço pior. Com a figueira só quando fez secar. E ele você lança no lago de fogo. Ele vai lançar onde? Primeiro no lago. Se não é para você esperar todo mundo que é apressado, né, para comer, né? Chega a comida, quer comer na frente. Quero ver você querer comer lá na frente. Nesse dia vai querer ser o último. Então ele não, tu é o primeiro, venha. E agora, tipo, tem o que para mim? Nada. Então nada tem para você, só tem um fogo eterno que espera. Amém, igreja? Não é palavra de você se entristecer, é palavra de você se alegrar e ver o que é que você está fazendo na obra de Deus. Deus não te chamou para o conforto, Ele lhe chamou para o confronto. Amém? Amém? Amém. Ele chamou você para quê? Confronto. É para ficar aqui marido assim, ó. Não chamou a gente para isso. Ele chamou a gente para a guerra. Ele alistou a mim e a você para a guerra. Ele disse: olha, me dei farda, me dei farda a vocês tudo, e me deu também uma farda. Farda de quê? Soldados, corajosos, trabalhadores, com desejo de ser verdadeiro o tempo todo. Não ande com capa, mas ande sendo verdadeiro. Por quê? Porque já tem muitas capas aí. Vai na igreja, pega a Bíblia, vai na igreja, prega, dá uma saudação, volta para casa, vai para um hotel, vai se prostituir, vai para isso, vai para aquilo. Só tem a capa de figo, mas não tem figo nenhum. Se você pegar esses caras que pregam tudo ali, diz assim: eu prego de domingo a domingo, Zico. Uma pessoa dessa que prega de domingo a domingo, prega o mês inteiro. Ele não ora, ele não jejuma, ele não se consagra, ele não busca Deus, ele não ganha vida, ele nem um figo infrutífero. E Deus olha para ele e diz: até parece que é figo, mas é capa. Andam bem bonito, bem vestido, se acabam todo para andar bem bonito, para mostrar seus paletós novos em cada pregação que faz, mas não tem vida com Deus. São figos infrutíferos. Assim mesmo são mulheres, não é só homem. Porque tem mulher que se diverte a sair lá embaixo, arrastando no céu e está com outro macho lá. Tem um céu, tem outro. Mostra uma coisa, mas outra. Ora, mas não vive da oração. Mostra a santidade, mas não é santa. Jesus nos chamou para santificar.
Jesus não chamou você igual a fulano. Quer ver uma coisa que eu dei? Eu chamo a pessoa repreensível, a pessoa diz, mas fulano ali está fazendo. Você quer ir para o lugar que fulana vai? Pelo amor de Deus! Fulano ali tem 2 homens, você vai ter! Mas ela é crente, ela não é crente, ela é descarada. Nós temos que ser figueira verdadeira, porque o Espírito Santo na Lúcia, quando ele entrou dentro de você, não foi para você ficar confortável, foi para você trabalhar. Você trabalha com Xuxa, mas não deve se igualar, você tem que trabalhar. Você tem que fazer a obra, você tem que se esforçar. Todos nós temos que se esforçar para ser figueira. Agora, o que é que eu sou figueira? É porque eu vou me esforçar para ir? Ou porque eu vou aprender o mal que eu faço para Deus? Porque a figueira se esforçou para dar o quê? Folha. Para dar folha, ela se esforçou para dar folha. Para dar, sabe o quê? Honraria. Ah, eu cantei tão lindo, fulano me filmou, botou na internet. Ai, todo mundo já me conhece, eu não sei quantos visualizadores. Ai, eu tenho não sei quantos seguidores. Seguidores de mortos. Tem muitos mortos seguindo mortos. Deus não chamou em você para seguir morto. Deus deu a vida para em você receber vida. Ele, quando foi naquela cruz, ele disse, eu vou trocar minha vida santa pelas suas corruptas. Pelo seu pecado. Então nós temos que ser santos. Porque mulheres aí, você olha, ó, eu vou dizer aqui, ninguém vai vir me perguntar, porque esse dia eu digo, foi você mesmo. Tem pessoas aqui, dentro de Valença, não é dentro da igreja, é dentro de Valença, que andam com os vestidos e parecendo até de noiva, arrastando no chão. Mas quando sai dali casada, manda foto nudes para o irmãozinho que está pregando junto com ela. Para o irmãozinho que está no cartaz junto com ela. Jesus disse que essa capa vai cair. Jesus vai pegar esse filho falsificado, que não dá fruto, quer honra, quer ser exaltado, quer ser grande. Quando Jesus chamou para ser servo, Jesus chamou você para servir. Jesus não chamou nenhum de vocês para o conforto. Tem uns ou dois aqui não é todo mundo não, viu? Não é porque essa igreja não. Mas aqui tem 1 ou 2 que parece que ele está no mundo das maravilhas. Não consegue. Eu fui trabalhar, estou morto de cansado hoje. Todo mundo trabalha, mas só ele cansa. Mas um dia a paciência de Deus chega. E no dia que a paciência de Deus chegar, eu vou ser a primeira a dizer para ele, em culto de oração às 18 horas, bote seu joelho e vai tomar, vai virar figo. Amém? Nós temos que aprender a ser figo. A palavra, pastora, é dura. Não é dura não, é dura para relaxado que quer continuar na moleza. Não é dura. Dura Jesus olhar para uma igreja de 50 membros e só tem ele. Cadê o seu fruto? Ah, eu chamei um dia, não quis vir. E a televisão, quantas vezes você assiste? Os filmezinhos, quantas vezes você assiste? Ei, os vídeos engraçados, quantas vezes você... Tem gente que é tão enjoado que ele bota o mesmo vídeo 10 vezes e dá risada 10 vezes no mesmo vídeo. Tem um vídeo aí que tem um mundo passando. Tem uns bestanados que assistem mais de 1000 vezes aquilo. Aí ele, olha, eu não quero olhar isso. Eu quero ver vidas para salvar. Aí não enjoa. Não enjoa de olhar aquelas postagens. Não enjoa de estar ouvindo shorts. Não enjoa de estar no Instagram. Não enjoa de estar jogando papo com gente desocupada. Não enjoa de passar madrugada na televisão olhando mentiras. Olhando pessoas ladrões. Não enjoa. Não enjoa. Sabe de quê? Tem pessoas que dizem assim, ó. Ih, rapaz, me chamaram para pregar em tal lugar. Tem tema, eu não posso. Por que não pode? Não é porque ele não prega, não. É porque ele não quer estudar. Ele não quer levar porque ele tem medo de ser liberto pela palavra que ele vai estudar. Ele tem medo de cortar para o lado dele. Porque o pregador, quando ele vem pregar, primeiro corta para ele, depois corta para a população. Aí ele não quer estudar. Aí ele diz assim, eu não posso. Eu vou mandar um amigo meu, eu boto o outro no esparro. Aí o outro também é relaxado, já tem uma agenda. Mentiroso. Que nenhum que ele chamou disse, tem agenda todo dia chegando. Ele disse, fala a verdade diante do Espírito Santo, deixa de ser mentiroso, preguiçoso, que você não tem nenhuma agenda. Você é um rejeitado pela sociedade. Como é que você diz que não vai pregar porque você tem um monte de agenda?
faça favor de você comparecer. Seja homem, fala a verdade. Porque quando chama para o tema, eles não querem vir. Porque o tema, tem muitos que dizem, o Espírito Santo me deu um tema, a pastora deu um aqui, mas o Espírito Santo me deu outro. O Espírito Santo é o quê? Não! O Espírito Santo vive de engano? Não. Vai me dar uma coisa, vai dar vazio com outra? Não. Vai me dar uma coisa, vai dar para o levando outra? Vai me dar uma coisa, vai dar para a Marlúcia outra? De maneira nenhuma. Aí por que ele não vem? Porque não estuda. Não quer estudar, tem medo. E esse tema aí, misericórdia. Vai falar com ele. Se for o tema daquele do juízo final, hein? Na hora que eles vão pregar o juízo final, eles só querem pregar sobre as obras. Só isso que eles querem pregar. Só que eles não viram ainda a separação lá. Quando os anjos separam os bodes e separam as ovelhas. Ele não estuda isso. Porque esses figos aqui são os bodes. Que parece que é. Você vê andando num carrão, rouba um, rouba outro, pede 100 de uma igreja, pede 300 de outra, pede 400 de outra, para comprar carro, para dizer que Deus está abençoando. É mentira dele. É roubando, ladrão. Rouba um e rouba outro. Aí quer andar de carro novo, 1 milhão das ovelhas da igreja. Quando está chovendo, sai correndo no carro. Para não, irmão, tem um negócio ali para pegar ligeiro e tira lá para a pizzaria. E deixa o irmão indo debaixo de chuva com a criança no colo. Mas Jesus vai pegar esses falsos. Jesus vai pegar. Eu acho que o povo não gosta de ver minha pregação. Porque a minha pregação é só para se consertar. Amém? Porque o que Deus der, eu deixo. É para pregar o prego. Amém, igreja? Então o que é que vocês querem ser? Figo, frutífero ou só folha? Nós devemos, Marlúcia, dizer aquilo que a gente é. Você chegar na sua casa, seu filho dizer, você está parecendo uma velha, você está parecendo isso, estou parecendo, mas meu nome está escrito no livro da vida. E aí, Paulo, você, rapaz, você está sempre mal, você só anda na igreja, para que você todo dia está no culto de igreja? Eu estou no culto, e estou fazendo a obra, estou buscando as vidas. Para que isso? Isso é bobagem. Não, isso daí é para você ter mais no nome do livro da vida. Porque naquele grande dia, a gente vai ver a diferença do ímpio, dos que servem verdadeiramente e dos que são só figueira e frutífera. Naquele dia você vê. A gente vai ficar, Zico, horrorizados. Porque na parábola lá do Ciprião, Jesus olha para eles todos e diz assim, será possível que até hoje eu não vi um Israel como este homem? E era um ímpio. Católico. Ele disse, não vai na minha casa não, porque o Senhor tem tanta autoridade, tanto poder, que eu creio, na verdade, não é nem um servo, é um filho meu. O texto fala filho, o outro fala servo. É um filho meu. E eu sei que eu também exerço um exército, um centurião de soldado, e eu digo para ele, vai, ele vai, eu digo para ele, volta, eu mando abaixar, ele abaixa, eu mando levantar, ele levanta, porque eu sou uma autoridade lá. Agora o Senhor reconhece que o Senhor é grande autoridade, o Senhor é grande general. E se o Senhor disser que ele vai ficar curado, eu creio. Que fé é essa? Amém? Aí eu fiquei, quem é que não queria que Jesus fosse na tua casa? Quem é que não queria? Só um católico mesmo, né? Que não ia querer, que ia ficar com vergonha, porque eu andar lá de imagem, adorando um gesso, ele ia ficar com vergonha de Jesus mesmo. O medo de Jesus assim, por que não mandou eles levantar e botar a mão lá para eles se curar? Então nós temos que ter a fé como aquele centurião. Nós temos que se levantar. Nós temos que ser frutíferos. Está no seu trabalho, sabe o que é que está acontecendo? Pessoas estão afastando gente do Evangelho. Por quê? Porque está no trabalho, está contando suas lamúrias. Não conta as bênçãos que Jesus tem feito, não fica contando, sabe o quê? Estou passando fome, estou mendigando, meu filho, minha filha está passando mal, não sei quem está doente, não sei quem eu não tenho dinheiro. Você está falando mal de quem? Por que está acontecendo isso com você? É porque Deus não tem abençoado ou você não sabe administrar o que Deus lhe dá? Porque se eu recebo R$1.000, eu não posso gastar 2.000.
Eu tenho que no máximo gastar 7,5 e deixar um de lá para quando o negócio apertar eu ter de onde eu recorrer. Aí Deus dá 1.000, gasta 1.000 todo, dá 2.000, gasta 2.000 todo, dá 5.000, gasta 5.000 todo, dá 10.000, gasta todo. Aí vai para o trabalho sem deixar a ímpio. O ímpio tem que me ajudar. Sabe o que está dizendo? Vou voltar para o faraó me ajudar. Faraó era bonzinho. A gente comia pepino lá. Então volta. Volta. Nós temos que ser figueira frutífera, porque quando você é figueira frutífera, Marlúcia, eu quero é prova você não prosperar. Eu quero é prova. Tudo que você botar a mão não ser abençoado. Eu quero é prova. Tudo que você pediu o Pai ele liberar. Porque as folhas ali e os frutos, eu disse a você que simbolizam o quê? Multiplicação. Simboliza prosperidade. Ali simboliza, sabe o quê? Bênção na minha vida e na sua. É por isso que Deus diz: tu não deu fruto, porque tu não é abençoado. Tem que ser queimado. Então, se você quer ter bênção, quer ser abençoado, em vez de você estar falando da sua vida, da mendigagem que você está passando em casa por sua culpa, não é culpa de Deus, é sua culpa. Você começa a falar de Jesus para ele. Começa a ser uma figueira frutífera. Ei, você não tem um sapato? Eu não tenho não, meu filho, eu tenho. Eu tenho um sapato de fogo, embora você não está vindo, mas eu estou aqui no pé. Eu estou aqui queimando, de alegria para voltar para adorar o meu rei. Que negócio é esse? Meu filho, se eu não tiver comida, eu estou alegre. Se eu tiver, eu fico mais alegre. Se minha geladeira estiver cheia, eu fico alegre. Se estiver vazia, eu fico alegre. Sabe por quê? Porque a paz que sai de todo entendimento está dentro de mim. E não tem como eu contar miséria. A Bíblia diz que o homem mais rico da terra é o mais desgraçado, miserável e nu. Como é que eu sirvo ao Senhor e eu vou sair no trabalho de pessoas ímpias e eu vou estar contando miséria do meu Jesus? Dizer que Jesus está deixando eu morrer de fome. Me ajude, me dê esmola, por favor. Eu preciso de uma esmola. Porque o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata, mas ele é ruim, ele não me dá nada. Pode isso? Um videozinho que eu vi lá de Silvio Santos, que um garotinho, Silvio Santos passou e disse assim: menino, tome o dinheiro, tome 50 reais. Ele disse: eu não quero seu dinheiro. Ele não conhecia Silvio Santos. Ele disse: eu não quero seu dinheiro. Aí Silvio Santos: como você não quer? Eu não quero esmola do Senhor. Eu aprendi a trabalhar para ter meu dinheiro. Eu não quero esmola. E o Silvio Santos achou estranho. Todos querem dinheiro. Mas aquele garoto diz: mande eu fazer algo para o Senhor, e o Senhor me paga pelo que eu fizer. Agora de graça eu não quero. Eu não quero esmola. Mas tem gente que nasceu para ser mendigo. Morando com o rei dos reis, o dono do ouro e da prata, como diz a gente, que está me mendigando. Deus te diz nessa noite: para de mendigar. E começa a ser figueira frutífera, que as bênçãos não vir sobre sua casa. Se o Santo mandou o menino lavar o carro todo, ele poliu com amor, com gosto, mas um pouco tão bem lavado com um pedacito de sabão. E se você ficasse abismado, e disse: quanto é, menino? Ele disse: o senhor dá, quanto o senhor vê se vale. O que o senhor vê que vale, o senhor lhe dá. Se você não puxou 100 reais e deu para ele. Ele disse: o senhor acha que vale isso? Ele disse: eu acho. Ele disse: pois agora eu recebo. E ele foi pulando de alegria para casa para ajudar. E se você mandou alguém seguir ele, depois foi lá e disse a ele: qual é o teu sonho? Ele, na beira do carro, ele disse: eu queria ser engenheiro mecânico. Eu gostaria até de fazer carro, porque é o meu sonho. É por isso que eu lavo o carro, porque cada vez que eu lavo, eu sinto que o meu sonho está se aproximando. Então, cada vez que você faz a obra, você sente que Jesus está lhe abençoando. E o menino: então não fique aceitando esmola de ninguém. Você não é mendigo para ficar pedindo a um e a outro. Sabe a coisa mais chata que eu acho? Um homem está pedindo dinheiro a outro homem. É chato ou não é? Isso é coisa de criança. Isso é coisa de imaturo. É ou não é, Helena? É ou não é, Helena? É coisa de imaturo. Você chega a ficar mendigando. Aí Deus deu um saco de pão hoje. Senta, come tudo, desperdiça, joga fora, faz o que quer. No outro dia vai contar miséria que não teve nada para comer porque Deus não deu. Pelo amor de Deus. O menino chegou com, foi quanto? 5 peixes, 2 peixinhos e 5 pães. Deu para sustentar todo mundo? E o resto Deus fez o quê? Jogou fora? Deus não desperdiça nada. Se você tem 1 quilo de arroz, cozinha 1 quilo. Não cozinha todo para jogar fora.
Se você está jogando fora, depois você vai se queixar que não tem comida para comer, você é um miserável, miserável. Porque se eu sei como só que eu e fulano, eu vou usar 1 quilo de arroz para quê? Não tem condição disso. Aí desperdiça, não administra o que Deus lhe deu e depois fica falando mal do Deus que você serve. É porque você não é figueira. Porque se tu fosse figueira, ia sobrar, porque a palavra diz que eu estou anônimo. As bênçãos e a maldição, o que é que tu está fazendo para estar tendo condição? Hã? Porque quem faz a obra, Malu, se não tem para pedir, tem para dar. É ou não é? O texto é mentiroso? Eu não sei porque eu estou entendendo isso. Deus é fiel. Mas Deus diz assim, Zinho, se tu está passando fome, tem alguma coisa errada na figueira. Tem alguma coisa errada aí. Você tem que verificar. Por quê? Salmo 128. Tem muitas bênçãos lá. Mas é para quem? Para aqueles que andam e honram ao Senhor, no caminho do Senhor. O Deuteronômio é a mesma coisa. Ei, você vai ter para emprestar, mas você não vai tomar emprestado. Você vai ter para dar, mas ninguém vai querer estar dando porque você vai ter. E por que está faltando? Você já analisou se você é uma ou você faz a obra forçado, dando desculpa, se lamentando, chorando, enganando, sendo uma figueira falsificada? Deus lhe chama hoje, não seja uma figueira falsificada. Uma vida de aparência e sem fruto verdadeiro e sem proveito destruirá a vida daquele que escolhe esse tipo de vida, de aparência. A nação de Israel sofreu muito pela aparência de falta de santidade. Amém, igreja? Vocês entenderam? Por que é que eu pregue mais? Eu sei que vocês estão dando para acabar, mas eu bem que gostaria de pregar mais. Amém? Então tome vergonha na cara de vocês. Para de estar passando vergonha no nosso mestre. Porque isso é lamentável. Se você não tem comida de manhã porque alguma coisa tu fez, ou então alguma coisa aconteceu, mas o Senhor espera, porque se não chegou de manhã, de tarde chega. Amém? Se chegar de tarde e não chegar, pode esperar que à noite alguém vai bater na tua porta. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui um churrasco lá e eu senti de Deus que quer trazer para você. Você não vai passar fome? Amém? Como faz com a irmã, irmã? Vai lá na minha casa e tomar um café hoje? Oxe, não é que todo mundo escolheu eu, mas foi porque Deus tocou e disse, vai na minha casa. Precisou mendigar? Não. Precisou mendigar? Não. Então para de estar mendigando, viu? Para de estar mendigando. Para de estar pedindo esmola aos outros. Porque Jesus lhe fez figueira. Do mesmo jeito que ele me abençoou, ele te abençoou. Mas tem que ser figueira verdadeira. Honrar o Senhor com todos os bens da tua casa. Pastor, eu dou meu dízimo. Para que você dá um dízimo forçado? Vai vir forçado para você. Você tem que fazer a obra. Tudo que é mandamento eu tenho que fazer. Porque existem vários mandamentos, Jesus resumiu em 2, mas ele diz o seguinte: se tu tropeçar num só, neguinho, é igual vidro, não é, Paulo? Vidro temperado? Está o vidro todo aqui, ó. Dá uma porradinha aqui, quebra todinho. É igual mandamento. Errou de um, estragou tudo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh, Jesus. Pode tirar.